Bom dia, pessoal, tudo bem? Boa quinta-feira, dia 18 de fevereiro de 2021. Temos uma palavra bacana para vocês, né? Primeiro eu vou apresentar para vocês um trabalho que eu faço, né, com quadrinhos adultos, tá? Eu escrevo roteiros de cinema e daí eu transformo eles em quadrinho, tá, pessoal? Para quem nunca leu, né, um quadrinho não é infantil não, é adulto, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó, algumas artes. Esse é o último que eu lancei, tá? Chamado Knock Me Out, tá? A história de um brasileiro que mora em Los Angeles, ele é lutador, enfim, é uma homenagem ao rock, ao Karate Kid, tem romance, tem muita ação, tá? Então, só mostrando aqui uns trechos para vocês verem a qualidade do material. Depois tem o Aurora e o Caos. O Aurora e o Caos são ficção científica, mas com bastante informação. Fala sobre nova ordem mundial, sobre toda a questão de tecnologia, inteligência artificial, enfim. Muito, muito bacana, pessoal. Vale a pena demais. Deixa eu mostrar aqui para vocês também algumas imagens, ó. Tá? Super bem feito também. Vale a pena demais, tá? E aí a gente tem um outro dia, que é um drama sobrenatural. Tá? A história de um jovem que morre, ele encontra a morte, ela leva ele a revisitar o passado em todos os momentos decisivos da vida dele. Ele tem que repensar as escolhas que ele fez. Então fala um pouco de droga, fala de sexo, fala de política, tudo que o jovem tem que lidar hoje em dia. Ganhei um prêmio do Ministério da Cultura com ele. E finalmente a gente tem o Comunhão. E daí é uma história de suspense com terror psicológico aqui, realmente o bicho pega, tá? Inclusive eu fiz em preto e branco para homenagear as histórias dos anos 70 de terror, mas também para não ficar tão pesado. E olha, comigo, pessoal, vocês mandando uma mensagem através do link que eu vou deixar aqui embaixo da página do Aurora HQ ou do meu Instagram, eu mando para vocês autografado, tá? E levando, né, o combo, as 5 HQs, eu mando também para vocês de presente um pôster do Knock Me Out, tá? Enquanto eu tiver, enquanto durar. Então, ó, não perde tempo, aproveita, manda aí. Eu faço isso só para ajustar a câmera, tá? Me perguntaram por que você faz isso? É só para ajustar a luz da câmera aqui. E, enfim, então, pessoal, olha, um presentão excelente. Você quer dar um presente diferente, né? Entre em contato comigo e eu mando para você, qualquer estado do Brasil, outros países também, tá? Chega direitinho. Muito bem, pessoal, olha só. Para quem não conhece, tem uma história na Bíblia que é muito interessante, a história de Ló, né? Quem foi Ló? Ló era sobrinho de Abraão. Abraão é vamos dizer, o pai, né, antes de existir Israel, inclusive, né? Ele é o pai do cristianismo e do judaísmo, né? Pela fé. Ele é um cara que Deus falou com ele, né? Ele vivia entre os pagãos. Deus falou para ele sair daquela cultura e ir para um lugar onde Deus ia mostrar para ele, e ele, pela fé, acreditou, né? E a Bíblia diz que isso foi imputado, né, para a justiça, né? Quer dizer, Deus se agradou da fé de Abraão. Mas enfim, então quem que era Ló? Ló era o sobrinho desse cara, que olha a diferença, né? Enquanto Abraão, né, ele mesmo, né, saído de uma cultura, ele acabou depois indo em lugares em que tinham, né, uma cultura pagã, mas ele nunca se estabeleceu nesse lugar, né? Ló, ele quis morar numa cidade chamada Sodoma, né? Se a gente e essa é uma cidade que já arqueologicamente existiu realmente. E era uma cidade que tinha uma cultura muito perversa, né? Era uma cultura realmente, uma decadência moral, né? Da onde vem a palavra sodomia, né? Os sodomitas, enfim, para vocês terem uma ideia, chega um momento que Deus estava tão... Porque aquela coisa, né? Deus é justo, então ele é paciente, a Bíblia diz que ele é longânimo, ele
ele não fica, né, ele vai esperando para que as pessoas se arrependam, mas como ele é justo, tem um momento que tem que haver um acerto de contas, tem que haver um juízo, né? Então chegou o momento que Sodoma ia ser julgada por Deus, né? Sodoma e Gomorra, né? Essas duas cidades próximas que tinham essa cultura, vamos dizer, decadente, né? Perversa. Então Deus ia julgar. E Deus o quê? Deus ele fala para Abraão, né? Tem uma passagem muito interessante que Abraão pede, né? Para Deus, ora para que Deus não destrua aquela cidade inteira por causa de um justo que morava lá, que era Ló. Mas chega um momento que Deus fala o seguinte: então eu vou mandar 2 anjos para tirar Ló de lá, porque não adianta, essa cidade ela não se arrepende, as pessoas de lá não se arrependem e vai ter que haver um juízo, né? Então Deus manda 2 anjos, né, para falar com Ló, para tirar. E pra vocês terem uma ideia, pessoal, que a cidade era tão perversa, tão decadente, que diz que os cidadãos da cidade quiseram basicamente queriam estuprar os anjos. É uma coisa meio pesada, a ponto de Ló chegar e oferecer as filhas para que não abusassem, né, dos visitantes, né, dos anjos. Enfim, mas o que essa passagem que eu estou querendo falar para vocês ilustra, né, pessoal? É que é o seguinte: Ló, ele se sentiu confortável naquela situação. Né? A gente lê um trecho que quando Ló vai falar com eles, ele trata eles como meus irmãos, né? Então Ló, ele aprendeu a conviver, ele estava convivendo naquele ambiente, né? Ló era justo, tanto que Deus buscou ele, mas ele se sentiu confortável lá, né? Então, pessoal, a gente tem que tomar cuidado, né, para não se sentir confortável em Sodoma, porque isso é muito perigoso. Às vezes a gente começa a fazer concessão, sabe? Na cultura que a gente vive, né? A gente começa, sabe, sem perceber, a se deixar influenciar muitas vezes, né? E Deus nos chama para sermos santos, né? O santo no original quer dizer separado, né? Literalmente, né? Deus ele sempre faz uma separação, né, daquilo que é dele, que é santo. Ele fala: olha, não quero que se contamine, eu não quero, né, que seja contaminado por vamos dizer, pelo pecado, né? Então, nessa comparação é interessante, porque, como eu falei, Abraão, né, mesmo na caminhada dele, ele, claro, né, ele errou também, ninguém é perfeito, ele teve os erros dele, mas ele procurava sempre estar numa tenda, ele sempre acampava, ele passava nos lugares assim, mas ele não ficava confortável, né, nesse, vamos dizer, no pecado, na cultura. Então ele sempre estava o quê? Estava em busca da terra prometida, da promessa de Deus, né? Ele não perdeu de vista a promessa que Deus tinha para ele e de repente achou um lugar confortável, né, no meio de uma cultura, vamos dizer, corrupta, né? Como Ló fez, né? Ló literalmente escolheu, né? Porque tinha abundância financeira, né? Tinha prosperidade, e isso foi mais importante para Ló do que realmente buscar um lugar que Deus tinha preparado, que talvez fosse um pouco mais difícil, né? Não fosse tão cômodo, não fosse tão confortável. Então, essa palavra eu acho muito interessante, porque trazendo para os nossos dias, né? Muitas vezes a gente é forçado, ou então né, tem uma pressão para que a gente se acomode na cultura, né? Não, mas se você for na onda vai ser mais fácil para você, né, do que você se posicionar às vezes na tua família ou no teu trabalho, né, socialmente, né? Você vai ser literalmente isso, é uma questão de uma facilidade que pessoal, é contrário ao que a Bíblia diz, né? Jesus fala que o caminho é estreito, né? A porta que leva para o inferno é larga, quer dizer, é fácil, né? Mas o caminho, né, para a gente estar caminhando com Deus, ele é estreito, ele realmente é mais difícil, a gente tem que fazer escolhas, né?
A gente não pode abrir mão, a gente tem que abrir mão do resto, né, daquilo que quer nos seduzir, que quer, né, para nos fazer perder a comunhão com Deus, né? E a gente não pode abrir mão exatamente do nosso relacionamento com Deus, daquilo que a gente sabe que é certo, né? Aquilo que é santo, né? Para a gente estar em santidade, em comunhão com Deus. Então, hoje, né, ore, né, pergunte para Deus, né, peça para Ele sondar o teu coração e te mostrar. Porque, novamente, né, às vezes, né, a gente sabe que o inimigo seduz, né? Também é sempre uma coisa meias verdades, uma coisa velada, e de repente a gente pode ter, sem perceber, tá sendo seduzido, né? Por coisas que levam a caminhos de morte e não a caminhos de vida. Então, tire um tempo, né? Faça, sabe, peça para Deus para fazer, né, examinar o nosso coração e mostrar assim, se tem algum caminho errado, né? Se tem alguma coisa que você não percebeu e você de repente foi abrindo mão e foi se deixando, né, levar muitas vezes por aquilo que não agrada a Deus, né? Mas Deus ele é bom, Deus é fiel, o Espírito Santo de Deus ele revela para a gente, né? Se a gente pedir, se a gente, né, se colocar ali num lugar de humildade, né, e na presença de Deus, com certeza ele mostra, ele produz arrependimento no nosso coração, ele nos dá força para que a gente consiga, né, sair desse lugar, independente do que seja, né, para que a gente tenha força para se libertar, né, e a gente está com alegria, na verdade a verdadeira alegria, que é a alegria do Espírito Santo, que não depende de nenhuma dessas outras coisas, né? Alegrias falsas, alegrias artificiais, né? Prazeres momentâneos, né? E Deus ele consegue, né, nos purificar, nos perdoar, nos restaurar e nos dar, né, preencher com a presença do Espírito Santo que o mundo não consegue dar, né? A alegria e a paz que o mundo não dá, mas que, né, a comunhão e a presença do Espírito Santo dão para nós. Amém? Então eu vou deixar para vocês um salmo, olha, Salmo 139, versículos 23 e 24. Né? Então, que hoje, né, você faça esse caminho, né, de volta, né? Saia ali, deixe Sodoma para trás, não olhe para trás como a mulher de Ló fez, né, que se transformou num pilar de sal, mas que você, né, abandone, deixe isso para trás e busque as promessas que Deus tem para você, a herança que Deus tem para você. Amém? Então, é isso, pessoal. Novamente eu vou lembrar para vocês, olha, eu vou deixar aqui, tá, os quadrinhos. Quem quiser conhecer, quem quiser dar de presente, o link está aqui embaixo. E para você que de repente ouviu, né, viu esse vídeo aqui, sei lá, caiu de paraquedas e nunca ouviu falar nessa forma de um relacionamento com Deus, primeiro, né, eu estou partindo de um ponto aqui que todo mundo que está ouvindo já entregou sua vida para Jesus, né? Agora, se você nunca fez uma oração, né, a Bíblia diz que a gente precisa confessar, a gente precisa manifestar aqui, né, na nossa realidade, através da nossa fala, que condiz com o que a gente acredita no nosso coração, que Jesus Cristo, que é Deus, se tornou homem e ele morreu, né, para levar o meu erro, né, a minha transgressão. Ele meio que pagou, ele pagou a conta em meu lugar, entendeu? Ele morreu para que eu não precisasse morrer. A sentença que eu tinha sobre mim foi levada por ele, né? E por mim, quando eu falo por toda a humanidade. Então, quando a gente se arrepende, a gente reconhece a nossa necessidade de salvação, de estar reconciliado com Deus através da obra que Jesus fez na cruz do Calvário, do sacrifício dele, né, do preço que ele pagou para que eu não precisasse pagar, né, que é por graça, exatamente, é de graça, é um ato de amor que ele faz, que ele fez por toda a humanidade. Quando eu reconheço isso, eu me arrependo, né, e eu aceito, né, eu reconheço, eu confesso o sacrifício dele, a Bíblia diz que eu sou salvo, que espiritualmente eu nasço de novo, esse que é o novo nascimento, né? O meu espírito que estava morto em pecado, ele estava, né, ali enclausurado, preso em pecado, através desse ato sobrenatural, o Espírito Santo passa a habitar em mim
e eu, né, passo a ser filho de Deus. De criatura eu passo a ser filho, né? É o novo nascimento. Eu morro para as coisas velhas, né, para a velha natureza, para o pecado, para a carnalidade, eu nasço, né, para essa nova realidade de ter o Espírito Santo habitando em mim, né? E eu posso andar agora em santidade, em comunhão com Deus. Então, se você nunca fez isso, eu quero te convidar a orar comigo, a fazer uma oração. A gente precisa falar, não adianta pensar, né? Você tem que manifestar com a sua boca. Então a Bíblia diz, né, se confessares com a tua boca e creres no coração que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, você é salvo, né? Então, coloca a mão no seu coração e ora comigo. Fala assim: Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque hoje eu te confesso como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Obrigado, Pai, porque a tua palavra produziu fé em mim. O teu Espírito Santo produziu fé no meu coração e hoje eu creio. Eu reconheço que eu preciso de Ti, eu peço a Ti perdão pelos meus pecados. Me perdoa, Pai, me purifica com o Teu sangue. Eu rejeito, eu renego, eu anulo, eu cancelo qualquer pacto, qualquer aliança que eu tenha feito com o mal, com as trevas. Em nome de Jesus eu quebro agora na Tua autoridade, Pai, no Teu santo nome. Me perdoa pelos meus pecados, Pai, eu peço, Espírito Santo, vem me transformar. Transforma as minhas emoções, transforma a minha mente, os meus pensamentos, cura qualquer ferida, Pai. Vem restaurar meu coração, vem restaurar minha alma. Eu peço a Ti em nome de Jesus. Eu abro meu coração para que seja a Tua morada agora, Espírito Santo de Deus. Eu peço, Pai, escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro e me sela com o Espírito Santo da promessa. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço e eu te louvo. Seja feita a Tua vontade na minha vida a partir de hoje. Eu peço da ordem aos Teus anjos ao meu respeito e me conduz para o Teu propósito, Senhor, para que eu cumpra aqui a Tua vontade boa, perfeita e agradável para a minha vida. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Se você fez essa oração crendo no seu coração, a Bíblia diz que você é salvo e que agora que você já foi justificado, né, que você recebeu a justificação através do sangue de Jesus na sua vida, agora você precisa desenvolver sua salvação, né? A gente precisa crescer na graça e no conhecimento de Deus, fazendo como? Lendo, né? Lendo quem é Deus. Ele deixou um testamento, igual um pai deixa um testamento para o filho. Deus deixou o Antigo e o Novo Testamento para a gente aprender como ele se relaciona com o homem, né? Qual que é o propósito, né? Por que a gente nasceu, qual que é o propósito de tudo isso. Propósito, pessoal, aqui, enquanto a gente está aqui, é exatamente aprender a amar e a conhecer a Deus, né? A gente, na vida, né, tem tanta gente que fala, poxa, eu não sei quem é Deus, né? Eu não sei se Ele existe, né? E Deus, ele está buscando os filhos dele, Ele quer se manifestar para que a gente tenha comunhão e relacionamento com Ele. Então, através, né, da palavra, você vai começar a ter esse relacionamento espiritual que é real, pessoal, né? Deus, ele fala com a gente. Então, também busque uma igreja para você estar com os teus irmãos espirituais, né? Tá inserido no corpo de Cristo, tá junto com a igreja, né? Com pessoas que vão caminhar junto com você, vão te ajudar, né? Nos momentos bons, nos ruins, independente, vão estar junto com você nessa caminhada. Amém? Então, pessoal, olha, novamente, Deus abençoe vocês, espero que vocês tenham gostado. Eu fico aqui aguardando uma mensagem de vocês aqui, né, ou no Instagram, ou na página do Aurora HQ, e vai ser um prazer enviar para vocês esse trabalho feito também com muito carinho e com uma mensagem incrível aí para reflexão, né, que eu sempre coloco nas histórias também. Além de divertir, você vai promover uma reflexão, tá bom? Então, pessoal, olha, até segunda-feira, um excelente final de semana para vocês. Deus abençoe. Tchau.